Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de cálculo diferencial integral 2 e o tema da nossa aula de hoje é de aplicações das integrais triplas. Assim como nós já havíamos estudado com as integrais duplas, nós vamos fazer os mesmos tipos de aplicações, tá? Com as integrais triplas, ok? Por exemplo, uma das primeiras aplicações que nós vamos ver aqui é do volume de sólidos, ok? O cálculo do volume de sólidos no sistema cartesiano tridimensional, ok? Então, o volume de um sólido E é calculado utilizando a função f de x, y, z igual a 1 para todos os pontos que pertencem a esse sólido E. Tá? Então, dessa forma, o volume desse sólido E é igual a uma integral tripla, tá? De todos os pontos envolvendo esses conjuntos, todos esses pontos, tá? Naquele sistema cartesiano tridimensional. Só que a função para cálculo de volume, ela tem que ser o f de x, y, z, tá? A gente coloca ela aqui, ó, no integrando. E isso aqui tem que ser igual, sempre é igual a 1. Então, qualquer região, tá? Qualquer sólido, se nós calcularmos a integral de 1, tá? Como a nossa função, nós vamos obter o volume desse sólido geométrico, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, tá? Para a gente calcular o volume de um tetraedro. Ele é limitado por os planos, tá? X mais 2y mais e igual a 2, que é a equação de um plano, essa equação. Depois tem um outro plano que x é igual a 2y, tá ok? E x igual a 0, tá ok? Que seria o x igual a 0, seria aqui, ó, tá? Seria na parte aqui, cortando o eixo aqui perpendicularmente, tá? O eixo do x. Seria um plano aqui, tá ok? X igual a 0. E z igual a 0, tá? Aí z igual a 0 seria aqui, ó, tá? Seria esse plano que tá aqui, ó, tá ok? Z igual a 0. Corta aqui, está como se estivesse contido aqui no sistema, aqui nesse conjunto de eixo x, y, tá? No plano x, y, cortando perpendicularmente, tá? O eixo z. Tá? Então, como que nós vamos fazer esse tipo de cálculo? Tá? Como que a gente vai calcular o volume desse sólido aqui, desse tetraedro? Primeira coisa, nós devemos localizar aonde, tá? Que vai ser os pontos de intersecção, tá? Do gráfico com o sistema cartesiano, tá? Ó, o eixo z, por exemplo, aqui, ó, aqui o x vale 0, o y vale 0 e o z vale 2. Por quê? Porque quando nós zeramos, tá? O x e o y, aqui nessa equação desse plano aqui, ó, coloca x igual a 0 e o y aqui igual a 0, tá? Onde que vai cortar o z? O z vai restar exatamente z igual a 2, tá? Então, já achamos aqui, tá? Essa terna. Mas tem outros pontos ainda, tá? Aqui, ó, na base, por exemplo. Se nós... ele fala que o plano x é igual a 0, nós já temos, né? X é igual a 0 aonde? X é igual a 0 aqui, tá? Seria o plano que corta aqui perpendicularmente, tá? Ele pertence, melhor dizendo, ao plano YZ, tá? E essa equação aqui, ó, x é igual a 2y, tá? Nós vamos planificar essa região, tá? Como nós temos a altura desse sólido, se nós calcularmos a área da base, vamos pelo raciocínio, qualquer sólido geométrico, tá? O volume nada mais é do que o produto da área da base pela altura do sólido,
tá? Sempre envolve, tá ok? Então, nós vamos calcular essa área aqui, ó. A área, tá? Desse tetraedro aqui, da base dele, tá? Aqui é a base. Seria esse triângulo da base aqui, ó, tá? Nós colocamos o plano Y e o plano, o eixo Y e o eixo X, tá ok? Então, vamos ver como isso vai dar a integração aqui. O X, nós temos essa equação aqui, que X é igual a 2Y, tá? Nós vamos isolar o Y, tá? Então, o Y, que está aqui, ó, tá? É igual a X dividido por 2. Dá para entender, né? Isola o Y, passa o X dividido por 2, porque o 2 está multiplicando, então ele passa dividindo, tá? Então, por isso que ficou Y igual a X sobre 2. Isso aqui é essa reta aqui, ó, tá? Y igual a X sobre 2, tá ok? Como que a gente traça esse gráfico? Atribuindo pontos. Para X é igual a 0, o Y vale 0, tá? E para X é igual a 1, o Y vai valer exatamente meio, aqui, ó, tá? Porque nós colocamos aqui, ó, até 1. Nós vamos ver aqui por que, ó, aqui também, ó, tá? Nós temos X mais 2Y é igual a 2, tá ok? Por quê? Aqui nós zeramos o Z, tá ok? Ó? Porque o Z vale 0 onde? O Z vale 0 quando nós pegamos o plano XY, tá? Então, aqui exatamente aqui, ó, as regiões desse plano XY seria, vamos pensar que se fosse aqui uma base, tá? Um chão, vamos pensar assim. Então, aqui que nós vamos ter o Z igual a 0. Então, aí nós temos X mais 2Y mais 0 é igual a 2. Então, significa que X mais 2Y é igual a 2. Se nós isolarmos o Y, tá? O que nós temos que fazer? Passar o X para o segundo membro da equação, tá? Então, vai ficar 2Y igual a 2 menos X, tá? Foi feito direto isso aqui, tá? Então, o Y é igual a 1 menos X dividido por 2, tá ok? Então, isso aqui veio dessa equação aqui, tá? E isso aqui, ó, nós colocamos sempre o Y, porque na hora que nós colocarmos na integral aqui, ó, na segunda integral, nós vamos colocar em relação a Y, tá? E o X é o que nós vamos integrar por último, tá? Nós montamos para calcular o volume, para ficar mais fácil, esse tipo de integração, que é o tipo de região do tipo, integração do tipo 1, tá? Tanto na região plana, tá? Quanto na região do sólido aqui, tá? Todo esse sólido aqui. Então, nós vamos, primeiramente, volume desse sólido, tá? Ele vai ser igual a uma integral tripla, tá? Desse sólido aqui, ó. Integral tripla de 1, tá? Sempre vai ser 1 aqui para cálculo de volume. dV, que é igual. Quanto que varia o nosso x? Nosso x ele varia de 0 até 1, tá? Aqui são os pontos onde cruzam essas duas retas, tá? Se nós igualarmos x mais 2y, tá? Igual a 2, ou melhor, se nós igualarmos aqui, ó, que já está trabalhado essa equação aqui, ó, o y não é igual a 1 menos x sobre 2? Aqui o y não é igual a x sobre 2? Se nós colocarmos esse x sobre 2 no lugar do y aqui, ó, nós vamos calcular o valor de x, tá? E aonde que eles vão se cruzar exatamente, tá? Quando o x é igual a 1. Olhem bem, ó, se nós colocarmos 1 aqui, ó, 1 menos meio vai dar meio, tá? E aqui, ó, se colocar o 1 aqui, também vai dar meio, tá? Então, o y é igual a meio é o ponto comum, tá? Intersecção entre as duas retas que formam a base aqui, ó, tá? Então, nós devemos aqui, ó, esse pontinho aqui que está aqui, ó, tá? Aí, ó, 1,5, onde ele está localizado? Está aqui, ó, tridimensional. Se nós observarmos bem, nós vamos localizar esse ponto aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos substituir os limites de integração. A primeira integral sempre ela aparece como no valor numérico, tá? Então, vai ficar de 0 até 1, que é o x. Depois nós vamos integrar o y, tá? O y, ele varia da equação, tá? Nós vamos integrar, lembra que a região do tipo 1, nós integramos de uma função até a outra função aqui, tá?
Qual que é o valor da função? A de baixo. Sempre é de baixo para cima, tá? A função de baixo, y é igual a x sobre 2. E nós vamos chegar até y é igual a 1 menos x sobre 2. Tá ok? Então, nós vamos integrar daqui até essa reta. São duas retas, tá? Então, agora o próximo passo. Isso, tá? Nós vamos ver o limite de integração do z. Como o z é um plano que varia de 0 até essa equação aqui, tá? Olha bem, ó. Aqui nós vamos isolar o z, ó, tá? O z, na verdade, ele vai ser igual a menos x. Nós vamos passar toda essa equação para o segundo membro, tá? Então, vai ficar, o z vai ser igual a menos x, tá? Menos 2y mais 2, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. É essa a equação. Então, nós temos que isolar o z aqui para colocar no limite de integração de z aqui, tá? Essa equação que está aqui, nada mais é do que esse limite aqui, ó. Só que o que aparece aqui é o z, tá? E aqui o z é igual a zero. Por quê? Nós estamos integrando aqui da base, o z é igual a zero, onde, quando o z é igual a zero, significa que ele está sobre o plano xy, tá? Então, nós integramos de baixo para cima, tá ok? Então, nós vamos integrar daqui, tá? Dessa função aqui, z igual a zero, até esta superfície, até esse plano aqui, ó, tá? Aqui é o plano, vocês estão vendo aqui esse triângulo lateral aqui. Então, nós vamos integrar do plano z até esse plano aqui, tá? Então, a integração vai se dar de baixo para cima, em regiões, tá? Compreendendo superfícies, tá? Então, vamos lá. É igual a integral de 0 a 1. Agora, nós vamos só os cálculos integrais, tá? O y vai de x sobre 2 até y igual a 1 menos x sobre 2. Da nossa função que nós estamos integrando aqui, tá? Aqui, ó, entrou todo esse valor aqui, porque nós integramos o z, aqui seria o z, tá? Então, o z, vai esse limite da integral aqui, ele vai entrar na variável z, tá ok? dy, dx, tá? Fazendo diretamente o cálculo aqui dessa integral dupla, tá? Se vocês tiverem um tempo aí, pode fazer, tá? Para completar como exercício aí, para vocês treinarem, ele tem que dar 1/3, ok? Então, nós vamos agora para o nosso próximo slide. Aqui tem mais uma aplicação, tá? Da integral tripla, que nós já estudamos também no cálculo de integrais duplas, que é o cálculo da massa, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, se a função de densidade de um objeto sólido que ocupa uma região do espaço E é ρ de x, y, z em unidades de massa por unidade de volume, em qualquer ponto x, y, z, então nós temos que a massa desse sólido E vai ser dada pela integral tripla, tá? Do conjunto de todos os pontos no sistema cartesiano tridimensional ocupado por esse sólido E, tá? Nós vamos integrar a densidade, tá? Essa densidade aqui é constante, tá ok? X de ρ, x, y, z, dv, tá ok? Esse dv aqui que é, pode ser o dx, dy, dz, pode ser em várias ordens, né? Lembrando aí que pode ser dy, dx, dz e assim por diante. São 6 maneiras de nós integrarmos, tá? A região, utilizarmos a integração em regiões tridimensionais, tá? Com integrais triplas. Bom, outra aplicação da integral tripla também são os momentos em relação aos planos coordenados, tá? Isso aqui é uma grandeza, na física utiliza muito isso aqui, e principalmente, tá? Na engenharia também, no cálculo de estruturas, tá? No projeto de uma ponte, por exemplo, são utilizados o cálculo desses momentos aqui, tá? Em relação aos planos coordenados. Aqui nós temos a definição, tá? Se a função de densidade do objeto sólido que ocupa a região, tá? A região E é ρ de x, y, z
em unidades de massa por unidade de volume. O que é densidade? É massa dividido pelo volume, tá? Por isso que está em unidades de massa pela unidades de volume. Em qualquer ponto x, y, z, então os seus momentos em relação aos três planos coordenados são, que nós vimos lá nas integrais duplas. Vamos voltar a ver aqui essas formulinhas. Então, o momento em relação ao plano y, z, tá? Aqui é um plano. Então, qual que é esse momento aqui? Ele é dado pelo cálculo da integral, tá? Tripla, dessa região de cisólido, tá? De x vezes ρ é a densidade que vai ser dada no exercício, tá? X, y, z, dv. Olhem bem, quando é x, y, z, aqui aparece o x, tá? Quando é o momento em relação ao plano xz, no integrando aparece o y, tá? O que falta aqui vem aqui, ó, tá? E quando é em relação ao momento de x, o momento em relação ao plano xy, então aparece o z aqui no integrando multiplicando pela densidade, tá ok? Então, aqui por enquanto estão só as fórmulas, tá? Que nós vamos utilizar aí. Aqui temos uma outra aplicação aqui, tá? Que é o cálculo do centro de massa, tá? Então, se a função densidade de um objeto sólido que ocupa a região E é ρ de x, y, z, em unidades de massa por unidade de volume, em qualquer ponto x, y, z, então o seu centro de massa está localizado no ponto, tá? Esse x barra aqui, y barra e z barra, esse aqui são as coordenadas que representam o centro de massa, tá? De qualquer sólido que ocupa uma região aí no sistema cartesiano tridimensional. Onde, tá? O x barra, ele depende do momento, tá? Em relação ao plano coordenado aqui, ó, x, y, z, tá? Dividido pela massa. Então, quando um exercício pedir para calcular as coordenadas do centro de massa, nós devemos calcular inicialmente, primeiro de tudo, a massa, tá? Depois o momento os momentos em relação aos planos coordenados, tá ok? Isso valendo para todas as coordenadas que nós temos aqui, tá? Isso aqui vai gerar uma terna, né? Lá no sistema cartesiano tridimensional. Então, aqui estão essas três fórmulas, tá? É só fazer o quociente. O que dá trabalho aqui é calcular essas integrais para calcular os momentos e a massa. Depois é mais prático aqui, tá? Aqui tem uma observação que se a densidade é constante, o centro de massa do sólido é chamado centroide de E, tá ok? Isso é quando a densidade é constante. Se houver uma densidade variável, aí nós chamaremos apenas de centro de massa, tá ok? Aqui tem outras aplicações também das integrais triplas, tá? Que são os momentos de inércia em relação aos eixos coordenados, tá? Porque tem os momentos em relação aos planos que nós calculamos lá, que é o mxy, mxz e myz, tá? Aqui nós vamos ter em relação apenas aos eixos, tá? Então, temos os três eixos, então é o ix, o iy e o iz, são os momentos de inércia, tá? Também são as integrais triplas. Quando tem x aqui, ó, aparece o y ao quadrado, mas é o quadrado aqui multiplicando a densidade do sólido, tá? Densidade, lembrando que densidade é massa sobre volume, tá? Aqui também, ó, nós vamos ter, tá? Se aqui é y, momento de inércia em relação ao eixo y, então nós vamos calcular os momentos, aqui na fórmula, tá, do integrando, vai aparecer o que falta aqui, o que vai complementar, tá? Então vai ser o x e o z. E se aqui é z, nós vamos ter aqui, ó, x ao quadrado e y ao quadrado, ok? Bom, também temos uma outra aplicação, tá? Isso aqui é mais, utilizamos um pouco mais aí na área da engenharia elétrica, tá? Mas é uma aplicação também dessas integrais triplas, tá? É a carga elétrica sobre um objeto sólido ocupando uma região E com densidade de carga, aqui nesse caso aqui é sigma essa letra, tá?
sigma x, y, z, tá? Então, isso aqui é uma densidade de carga, para não confundir com a outra densidade de massa lá, tá? Então, densidade de carga é essa letra sigma, letra grega, tá ok? Então, a quantidade Q de carga, tá? Essa carga aqui é medida em coulombs, tá ok? É igual a integral tripla da densidade de carga, tá? Dentro, tá? De um sólido aí, tá? Geométrico aí, localizado num sistema cartesiano tridimensional, tá? Então, aqui nós terminamos aí a parte teórica, tá? São só fórmulas, tá? E aqui tem um exercício aqui, esse exemplo 2, eu vou resolver aqui com vocês, tá? Trata de um centro, nós temos que determinar o centro de massa, tá? De um sólido com densidade constante, ρ igual a 2, tá? Que é limitado pelo cilindro parabólico. O cilindro parabólico é esse aqui que está em azul aqui, tá? Podem observar que aqui parece uma parábola, essa região, tá? Por isso que ele é um cilindro parabólico, ele forma aqui a superfície dele exterior aqui, ó, ele tem um formato de uma parábola, tá? Ó, aqui, inclusive aqui, ó, tá? Faz uma parábola. Aqui, ó, se nós planificarmos, nós vemos aqui que aqui tem uma parábola. Isso aqui é a planificação, tá? Seria, olhem bem, ó, tá o plano XY. Qual que é o plano XY? É essa base aqui, ó, tá? Olhem bem, ó. Isso aqui é o plano. Então, ó, desse pontilhado aqui, ó, é uma parábola que vai desse pontilhado até aqui, ó, que é essa superfície aqui, tá ok? E essa reta é até onde ela chega aqui, ó, esse plano aqui frontal, ó, que nós estamos vendo aqui, ó, onde está esse I, tá? Então, planificando, ela vai dar exatamente aqui, ó, tá? Pode ver que aqui é 1, ó, ele chega aqui no 1, tá? Nós vamos ver por que chega aqui, porque ele deu aqui o espaço, tá? Deu a região. Então, vamos lá. Ela é limitada pelo cilindro parabólico. O cilindro, a equação do cilindro, ela tem essa forma aqui. X é igual a y ao quadrado, tá? Poderia ser x igual a 2y ao quadrado, também vai dar, tá? Dependendo aqui, que aqui está multiplicado por 1, tá? Mas é um cilindro parabólico isso. E pelos planos, x é igual a z. Onde que x é igual a z? X igual a z. Então, vai ser o plano aqui, ó, tá? X é igual a z é onde esse plano aqui nessa base aqui, ó, tá? X igual a z, o z igual a zero, onde que é? Ele vai estar aqui em cima desse plano XY aqui, ó, a altura zero do eixo z aqui, ó. Conforme nós vamos subindo aqui, ó, vai aumentando o valor de z, tá? Ele vale zero exatamente aqui na origem, tá? E x é igual a 1. Onde que x é igual a 1? X é igual a 1, ele já deu o limite. Nós vamos chegar até aqui, ó, tá? Olha o eixo x, ó, vale zero, começa aqui do zero, vem até aqui, ele se forma aqui com o valor de 1, tá? Então, E é igual. Nós vamos pegar esse E dado pelo espaço, tá? Tridimensional x, y, z, e o y variando ele tem que ser maior ou igual a menos 1, tá ok? Então, o y maior ou igual a menos 1, que nós vamos ter aqui, ó, vamos observar aqui, ó, por que ele vai ser maior ou igual a menos 1? É aqui, ó, onde a parábola cruza com essa reta aqui, ó, nós temos que fazer a equação da parábola ficar igual à equação da reta, tá? Então, se nós colocarmos, por exemplo, aqui nós temos que y ao quadrado é igual a x, tá? Se nós colocarmos 1 no valor de x, quando x vale 1, que é esse valor que nós temos aqui, quanto que vai valer o y? Y é igual a raiz quadrada mais ou menos a raiz quadrada de 1, tá? É a mesma coisa que resolvesse essa equação do segundo grau. Aqui y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de x, tá? Mas aonde que ele vai cruzar nessa reta? Se x é igual a 1 aqui, ó, exatamente nós substituímos 1 aqui, ó, tá? Ele quer aonde que cruza aqui, porque ele está delimitando aqui, ó, x é igual a 1, ó, já está dado no exercício, tá? Então, nós fazemos a parábola, tá? Colocamos aqui o x igual a 1. Então,
quando o x vale 1, o y pode ser 1 ou menos 1, tá? Por isso que deu aqui, ó, 1 ele vai projetar exatamente aqui, ó. 1 seria esse pontinho aqui no eixo y. E aqui embaixo, ó, vai projetar no menos 1. Pode ver que tem uma simetria, tá? Se aqui é menos 1, o simétrico dele está o 1. Ó, essas regiões são simétricas, ó. Aqui abaixo do eixo x e acima do eixo x, tá? Então, nós vamos agora montar as integrais, tá? Então, como nós temos que calcular a massa, tá? Primeiro nós temos que calcular a massa, depois nós temos que calcular os momentos, tá? Em relação aos planos coordenados, para depois calcular o centro de massa, tá? Seria a fórmula que está aqui nesse slide anterior aqui, ó, tá? Nós vamos utilizar essa fórmula, essas três formulinhas aqui, ó. Nós vamos calcular o x barra, o y barra e o z barra. Então, por isso que nós temos que calcular todas essas variáveis, tá? Inclusive a massa. Então, vamos lá, novamente lá no nosso exercício, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, m é igual a integral tripla, tá? De ρ, x, y, z, dv. Nós estamos aplicando a fórmula da massa. Mas, nós temos que observar aqui, que aqui não vai dar para fazer a integração, tá? Na região do tipo 1. Por quê? Se nós integrarmos da curva de baixo até a curva de cima, nós vamos encontrar a parte de baixo da parábola com a parte de cima da parábola. É a mesma função. Então, nós não podemos integrar a mesma função nela mesma, tá? Nesse caso. Então, o ideal aqui, nós vamos utilizar regiões planas do tipo 2. O que ela é? Ela envolve a integral da esquerda, da curva que se encontra à esquerda, até a curva que se encontra à direita. Então, nós vamos integrar da parábola até a reta, tá ok? Então, regiões do tipo 2. Lá na integrais duplas, quando nós estudamos as integrais duplas, nós vimos isso, tá? Região do tipo 1 é de baixo para cima, região do tipo 2 da esquerda para a direita, tá ok? Então, nós vamos integrar, então, a primeira variável que a primeira integral que nós vamos observar aqui, que vai ter os limites, integração numéricos, é o y. O y aqui ele vai de menos 1, ó, tá? Até 1, onde cruza, onde intercepta as curvas aqui, tá ok? Então, nós integramos o y variando de menos 1 a 1. A segunda integral vai ser com uma só variável aqui, tá? O x em função de y. Então, x nós vamos integrar de x igual a y ao quadrado, que é a curva que está mais à esquerda, tá? Até a reta, que é x igual a 1, tá? A reta x igual a 1 está à direita, tá ok? Então, nós integramos da esquerda para a direita. E qual que é a nossa densidade que nós vamos calcular aqui? Qual que é a função de densidade? Aqui no caso, ó, ele afirma que ρ é igual a 2, tá? Então, ó, nós colocamos aqui, ó, o ρ igual a 2, tá? Mas e o z? Qual que é o limite de integração de z também que nós não colocamos aqui? Ó? Então, nós colocamos o x, o y variando de menos 1 a 1, o x varia de y ao quadrado até o x igual a 1, e o z varia de 0, porque ó, ele já fala que z é igual a 0, tá? A terceira integral, o z é igual a 0, tá? Que nós já colocamos aqui, e vai até z igual a x. Ó, x é igual a z, significa que z é igual a x, tá? Z é igual a x é essa frente aqui, ó, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa parte de cima aqui, ó. Aqui é z igual a x, tá ok? Então, ele dá tipo uma inclinação aqui, né? Parece um plano, né? Ele vai caindo ali, tá? É tipo um plano mesmo, tá? Então, olhe bem. Agora, estabelecidos aqui, colocamos a função de densidade, que é ρ, né? Que vem na fórmula, vale 2. Pelas propriedades das integrais, nós podemos colocar o 2 que está aqui, para facilitar as contas, multiplicando na frente de todas as integrais, tá? Ele é uma constante, coloca ele para fora, tá? Então, integrais de menos 1, tá? Nós vamos integrar o y variando de menos 1 a 1, o x variando de y ao quadrado até 1,
E o z varia de 0 a x, tá? Aqui ficou 1, porque nós colocamos o 2 para fora, tá? Então, ficou aqui como se a gente tivesse só a integral de 1 aqui, tá? E dz dx dy, que é igual a 2 vezes a integral de y variando de menos 1 a 1, tá? De y elevado ao quadrado até 1, isso aqui são os valores do x, que é a segunda integral, tá? E aqui nós já integramos o z, tá? Se nós integrarmos o 1 em z, vai dar o próprio z. E o z varia de quantos? O z varia de 0 até x, tá? Tá aqui nessa integral aqui, ó, tá? Dx, então, como nós integramos o z, então sobrou o dx e o dy, que é igual a 2 vezes a integral de menos 1 a 1, tá? Nós vamos copiar de novo. Nós substituímos agora o limite de integração de x aqui na variável x e o zero também no z, tá ok? Então, vai ficar dx dy, x dx dy, que é igual a 2 vezes a integral de menos 1 a 1, tá? Agora, nós vamos integrar aqui, ó, tá? O x, qual que é a integral de x? Aqui, vai ser x ao quadrado sobre 2. Qual que é o limite de integração de x? O x varia de y ao quadrado até 1. Então, colocamos aqui os limites de integração. dy, que é igual a 2 vezes a integral de menos 1 a 1, tá? Agora, nós vamos substituir, tá, os limites de integração da variável x na própria variável x aqui, ó. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado, que dá 1, tá? Colocamos aqui, ó. E depois 1 dividido por 2, tá? Aqui no caso aqui, ó, nós tem o 2 aqui dividindo, então vai ficar meio, né? Menos, tá? Aqui vai ficar y ao quadrado. O y ao quadrado nós vamos substituir no x ao quadrado. Então, vai ficar y elevado à quarta aqui, tá ok? Então, ficou aqui, nós calculamos a substituição aí, tá? Chegamos a esse valor aqui, dy, que é igual a 2 vezes, tá? Aqui, ó, tem o y, nós vamos integrar agora em y, tá? Então, vai ficar integral de 1y, vai dar o próprio y, 2 vezes y elevado à quarta, se nós integrarmos, vai ficar y elevado à quinta sobre 5, tá? E os limites de integração, o y varia de menos 1 a 1, então fica menos 1 aqui, né? Está na função aqui, de menos 1 a 1, que é igual a 2 vezes, tá? Então, substituímos agora os limites de integração na variável y, tá? Superior, subtraímos do inferior, tá? Então, vai ficar 1 menos 1 a quinta sobre 5, 1 a quinta sobre 5 vai dar 1 quinto, tá? Menos... Quando nós substituímos o limite de integração inferior, nós devemos abrir o parênteses, tá ok? Então, vai ficar menos 1, tá? Ele entra no lugar do y, menos, tá? Nós colocamos aqui, ó, o menos 1 vai elevar à quinta, então vai ficar menos 1 elevado à quinta. E isso é igual a 2 vezes, aqui vai ficar 1, menos 1 quinto, faz o jogo de sinal, ó, menos 1, mais 1. Aqui, ó, menos 1 elevado à quinta, ele fica negativo, tá? Porque é expoente ímpar, então fica negativo. Todo número negativo elevado a expoente ímpar é negativo, né? Então, vai ficar menos 1 quinto, tá? Só que tem o menos aqui, ó. Quanto que é menos 1 quinto? Fica mais 1 quinto. Só que depois tem um outro jogo de sinal, tá? Menos com mais 1 quinto, vai ficar menos 1 quinto aqui, ó. Tá? Tome cuidado com os jogos de sinais aqui. Que é igual a 2 vezes, aqui fazemos as contas, fazemos as nossas contas e frações aqui, vai chegar a 4 quintos, tá? Que é igual a 8 quintos. Tá? Esse é a massa desse sólido aqui, tá ok? Agora, de cara, nós vamos ver aqui, tá? Que existe uma simetria, né? Como eu já disse aqui no início aqui, essa região é simétrica e essa região de cima aqui, tá? Ela tem a mesma forma, tá? Então, ela tem a mesma distância aqui também, ó. Então, dá uma simetria exata em relação ao eixo x, tá ok? Então, por causa dessa simetria nesse sólido E aqui, ó, como tem uma simetria aqui, ó, em relação ao plano, então, nós vamos dizer que esse momento de XZ,
tá? Do x e o z. Onde está o xz? Está aqui, ó, tá? Esse plano aqui, ó. Em relação a esse plano, esse sólido vai ter um momento de inércia zero. Ele vai estar exatamente equilibrado aqui, ó, tá? Nessa região xz. Então, ele deu o equilíbrio, tá? Ele não vai pender nem para um lado nem para o outro, tá ok? Ele está exatamente no zero. E, portanto, o centro de massa do y aqui, tá? Onde que está o y? O y está aqui, ó, tá? É zero, tá ok? Então, o zero vai ser o centro, tá? De massa do sólido em relação à coordenada, ao eixo y. Vai dar exatamente y igual a zero aqui, tá ok? Bem na origem aqui, ó, ok? Esse é o centro de massa, tá? Em relação à ordenada y igual a zero. Agora nós vamos continuar os cálculos, tá? Nós vimos ali, ó, que o m de xz não precisa calcular, mas os outros nós vamos ter que calcular, não tem simetria, tá ok? Então, olhem bem, o momento em relação ao plano xy, tá? Nós vamos ver aqui o plano xy, onde que ele está? Está aqui, ó. Aqui vai existir momento, tá? Porque o sólido, ele está aqui nessa região, aqui, está ocupando aqui, tá? Então, nós vamos ter que calcular esse momento. Então, vamos lá, usando a fórmula. Então, m de xy é igual a, utilizamos a fórmula aqui, que é a integral tripla da região espacial, né? Que é essa região toda aqui, tá? Sólido E. De Z vezes a densidade, tá? Desse sólido dV, que é igual à integral de menos 1 a 1, é a mesma integral que nós definimos anteriormente lá para calcular as massas, tá? Os limites de integração são os mesmos, tá? Vai de menos 1 a 1, de y ao quadrado até 1, e o z variando de 0 a x, tá? Isso, nós colocamos a densidade, tá? A densidade não vale 2, tá? Que é o ρ. Então, nós colocamos ele aqui primeiro, e o z, tá? Que está multiplicando, pode deixar aqui. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Eu posso inverter aqui, não tem problema. dz, dx, dy, que é igual a 2, ó, passamos a mesma estratégia que fizemos lá no início do exercício, nós colocamos esse 2 lá para fora, tá? Da integral. 2 vezes a integral de menos 1 a 1, tá? De y, o x varia de y ao quadrado até 1, e o z varia de 0 a x. De z, tá? Sobrou só o z agora, dz, dx, dy, que é igual a 2 vezes a integral de menos 1 a 1, da integral de y ao quadrado, do x variando de y ao quadrado até 1, tá? Integramos agora essa variável z aqui em z, tá? Qual que é a integral de z? Em z vai ser z ao quadrado sobre 2, tá? E o z varia de 0 a x, dx, dy, tá? Continua aqui. Que é igual a 2 vezes a integral de x variando de menos 1 a 1, tá? O y variando de menos 1 a 1, o x varia de y ao quadrado até 1, tá? Então, nós vamos substituir os limites de integração na variável z. O x vai entrar no lugar do z, tá? Então, é x ao quadrado sobre 2 aqui, tá? dz dy, que é igual a 2 vezes a integral do y variando de menos 1 a 1. Agora, está pronto para integrar em x aqui, né? Então, a integral de x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3. Só que x ao cubo sobre 3 dividido por 2 é a mesma coisa que x ao cubo sobre 6, tá ok? E o x varia de y ao quadrado até 1, dy, que é igual a 2 vezes, esse 1/6 aqui, ó, nós observamos aqui, ó, que aqui tem 1 na frente do x e tem o 6 aqui, ó. Eu posso colocar ele para fora, tá? Então, fica menos 1/6, que a gente não precisa trabalhar com fração. Aqui dentro da integral fica meio complicado, tá? Então, fica 1/6 de x elevado ao cubo, tá? X ao cubo, e o x varia de 1, de y ao quadrado até 1, tá? dy, que é igual a 1/3, ó, multiplicamos 2 vezes 1/6, dá 1/3, tá? 1/3 da integral de x, y variando de menos 1 até 1, tá? Se nós integrarmos aqui a região aqui, tá?
esse x ao cubo aqui, ó, nós já substituímos os valores deles ali, né? Então vai ficar 1 ao cubo dá 1, menos o quê? Y ao quadrado elevado ao cubo, tá? dy, que é igual a 1/3, tá? Da integral de y variando de menos 1 a 1. Aqui vai ficar 1 menos y elevado ao quadrado elevado ao cubo. Nós conservamos a base y, tá? E multiplicamos os expoentes aqui, porque é potência de potência. 2 vezes 3 vai dar 6. Isso dy, que é igual a 1/3, tá ok? Vezes nós vamos substituir agora, fazer a integral desse número aqui, tá? Desse valor aqui, de 1 menos y elevado a 6. Se nós integrarmos em y, a integral de 1 na variável y é y, a integral de y elevado a sexta na variável y vai ficar y elevado a sétima sobre 7. E o y varia de quantos? Ele varia de menos 1 a 1. Então, nós colocamos aqui, ó, tá? Que é igual a 1/3 vezes, aqui vai ficar 1 menos 1/7, tá? Menos, aqui, ó, nós vamos pegar agora o limite de integração inferior. Aí tem que abrir o parênteses aqui, tá? Então, vai ficar menos 1 de novo aqui, ó. Menos, tá? Menos 1 ele vai entrar nesse y aqui e vai levar a sétima ainda, tá? Sobre 7. Que é igual a 1/3 vezes 1 menos 1/7. Ó, jogo de sinal. Menos 1, fica mais 1. Aqui, ó, vai ficar menos 1 elevado a sétima. Como o expoente é ímpar, fica negativo, tá? Então, vai ficar menos 1. Só que tem o menos aqui, ó. Quanto que é menos 1? Vai ficar mais 1, tá? Só que aqui tem menos de novo para fazer o jogo que vai dar aqui. Então, vai ficar menos com mais, que vai dar no resultado de toda essa operação aqui. Então, vai ficar menos 1/7, tá? Que é igual a 1/3. Fazendo as contas aqui, vai dar 12/7, tá? Com MMC, tem que fazer aqui. Isso vai ficar 1 vezes 12, 12, tá? 3 vezes 7, 21. Simplificando, vai dar 4/7. Esse aqui é o momento em relação ao eixo, ou melhor dizendo, ao plano x, y, tá ok? Agora, nós vamos calcular o momento em relação ao plano y, z, tá? Fazemos o mesmo tipo de cálculo, tá? Nós vamos considerar a mesma região de integração, os mesmos limites de integração, né? A função de densidade que é dada, que é o ρ vale 2, tá? Tá lá no enunciado. Aqui vai aparecer x agora, né? Porque aqui já tem y, z, o plano, então aí nós colocamos o integrando x, então vai ficar 2x, dz, dx, dy, que é igual a 2 vezes a integral do y variando de menos 1 a 1, o x varia de y ao quadrado até 1 e o z varia de 0 até x. Aqui nós vamos integrar apenas o x, né? dz, dx, dy, que é igual a 2 vezes a integral do y variando de menos 1 a 1, o x varia de y ao quadrado a 1. Nós integramos aqui em relação a z, tá? Então, integrar o x em relação a z vai ficar xz. E o z varia de 0 a x, dx, dy, que é igual a 2 vezes a integral de menos 1 a 1, tá? Da integral de y ao quadrado até 1. Se nós substituirmos o limite de integração aqui de x na variável z, tá? Então, vai ficar x vezes x, que vai dar x ao quadrado. O zero aqui vai zerar, né? Se eu colocar o zero no z, vai ficar x vezes zero, vai dar zero. Então, não precisa nem subtrair aqui o zero, tá? Dx, dy, que é igual a 2 vezes a integral de x variando de menos 1 a 1, de x ao cubo sobre 3, tá? Nós vamos integrar agora o x, tá? Se aqui temos x ao quadrado, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, tá? E o x varia de y ao quadrado até 1, dy, que é igual a 2 vezes, ó, nós observamos que tem 1 aqui multiplicando na frente do x ao cubo, e o 3 aqui, vai ficar 1/3, eu posso colocar ele, tá? Multiplicando para fora, para evitar essa fração aqui, tá? Então, vai ficar 2 vezes 1/3 da integral de y variando de menos 1 a 1, aqui ficou só o x ao cubo agora, tá? E o x ao cubo, o x varia de y ao quadrado até 1, tá? dy. Agora, nós vamos substituir os limites de integração na variável x, tá? Que é igual a 2/3, 2 vezes 1/3 dá 2/3.
Na integral de y variando de menos 1 a 1, aqui vai ficar 1 elevado ao cubo, vai ficar 1, menos, agora nós vamos subtrair o limite inferior aqui, substituindo no x aqui, o y no x, tá? Então vai ficar y ao quadrado elevado ao cubo, dy, que é igual a 2/3, tá? Vezes a integral de x, de y variando de menos 1 a 1, aqui vai ficar 1 menos, quanto que é y elevado ao quadrado ao cubo? Vai ficar y elevado à sexta. Multiplica os expoentes, né? dy, que é igual a 2/3, tá? Agora já está prontinho para integrar aqui, ó. Nós vamos integrar em relação à variável y, que é igual a 2/3, vezes integral de 1y vai dar o y, tá? A integral de y elevado à sexta vai dar y elevado a 7 sobre 7, tá? Isso, o x varia, o y, melhor dizendo, varia de menos 1 a 1, que é igual a 2/3 vezes, substituímos agora os limites de integração, tá? Então, vai ficar menos 1, então vai ficar 1, né? Menos 1 elevado a sétima sobre 7, vai ficar 1 sobre 7, tá? Menos, agora temos que abrir o parênteses, porque nós vamos subtrair, substituindo o limite inferior de integração, tá? Então, menos 1 entra no lugar do y, menos 1 elevado a sétima aqui também, tem que colocar no lugar do y aqui, tá? Sobre 7, que é igual a 2/3 vezes 1 menos 1/7, menos com menos aqui vai ficar mais 1, tá? Menos 1/7 elevado a 7 aqui vai ficar negativo, tá? Então, vai ficar menos com menos, fica mais, só que tem um outro menos aqui, então mais com esse outro menos vai dar menos 1/7. Fazendo as contas, vai ficar igual a 2/3 vezes toda essa soma aqui que deu 12/7. 2/3 vezes 12/7, fazendo a multiplicação e simplificando, vai chegar em 8/7. Então, agora nós temos o centro de massa, tá? O centro de massa é essa tripla, tá? Essa tripla é x barra, y barra e z barra, é uma terna, na verdade, né? Então, o x barra vale m de yz sobre m, que é a massa, tá? É o momento em relação ao plano yz sobre a massa. Aqui também, ó, momento, o y barra, nós temos aquelas três formulinhas, substituímos, né? E o z barra, tá? Então, o primeiro aqui que nós calculamos deu 5/7, tá? No slide anterior aqui, né? Tá? Na verdade, aqui que tem que fazer a divisão, né? Tá? Faz a divisão do momento, tá? Pela massa. Se nós dividirmos o momento pela massa, nós vamos obter 5/7. A segunda nós calculamos por simetria, né? Dá 0. E a terceira, tá? A terceira coordenada aqui, que vai ser 5/4, que é em relação ao z, tá? Bom, pessoal, assim nós terminamos aí a nossa aula, tá? Agora, nós temos a lista de exercícios que eu deixei aí pronta, tá? Para vocês me entregarem esses 2 exercícios. E dei uma lida na teoria. Deixei toda pronta lá na nossa apostila, tá? Todo o que está aqui está na nossa apostila também nessa aula. E tenham uma boa aula e bons estudos.